Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Diga isso, tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Colossenses capítulo de número 1. Versículo 26 em diante. Amém. Diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, diga comigo, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Nós glorificamos o Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Que essa palavra revelada do teu coração possa encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, que essa palavra ela produza muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, não permita que o maligno roube essa semente, mas que ela frutifique na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui que se calem todas as vozes que não seja a sua voz. Que somente a voz do teu Espírito fale conosco, fale ao nosso coração e à nossa mente. Em nome de Jesus, e enquanto ouvimos a tua palavra, vem, Senhor, e trabalha no nosso interior. Trabalha no nosso interior, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Que mistério é esse, irmãos? Que mistério é esse que estava oculto durante séculos, durante gerações, mas que agora foi revelado aos santos? Tem santos de Deus aí? Amém? Quem são os santos de Deus, irmãos? Somos nós, amém? Mas quem são os santos de Deus? São aqueles que são santificados pelo sangue do Cordeiro. Então esse mistério que estava oculto durante séculos, durante gerações, a gente vai ver no Novo Testamento que ali existia alguns rituais, existiam leis, sacrifícios. O Espírito Santo ele estava
ele não estava nas pessoas, mas eles vinham sobre elas. Mas um dia Jesus veio a este mundo, se despiu de toda a sua glória, e esse mistério que estava oculto durante gerações, ele foi revelado à igreja, ele foi revelado aos santos. Que mistério é esse, irmãos? O mistério que foi revelado a nós é o próprio Cristo em nós. É o próprio Cristo. Esse é o grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Então, durante muito tempo, irmãos, a presença de Deus no Antigo Testamento, ela era manifestada de várias formas. Numa nuvem, numa coluna de fogo, no tabernáculo, no templo. Era uma presença externa, era uma presença restrita. A lugares específicos ou pessoas específicas. No entanto, o grande mistério revelado na nova aliança é que Deus, em Cristo, decidiu habitar, não em templos feitos por mãos humanas, mas Ele decidiu habitar em mim e você. Ele decidiu habitar no coração de cada homem, no coração de cada mulher. Uau! Este é o mistério que foi revelado aos santos, o fato de que o próprio Deus, através de Cristo, através do seu Espírito, Ele decidiu morar no coração de cada um de nós. Você está aí? Amém? Porque não tem a ver do fato de Jesus, do Senhor estar conosco simplesmente. Tem a ver ao fato de Jesus habitar em nós. Você consegue entender a diferença, irmãos? De alguém que está comigo e alguém que habita comigo? Nós estamos juntos aqui agora, não estamos? Mas eu só moro com mais duas pessoas, com a Silvana e com a Laura. E somente a Silvana e a Laura podem desfrutar de tudo que eu sou. Porque ela está 24 horas comigo. Elas estão 24 horas comigo. Então o fato de você estar com alguém não quer dizer que você vai desfrutar 24 horas por dia dessa pessoa. Mas o fato é de que você habitar com alguém é diferente. Você consegue entender isso? Então não é simplesmente nós estarmos com Jesus, mas é entender, Cristo em vós, Cristo habitando em vós. Amém? Porque isso tem a ver com quem realmente nós nos tornamos em Deus. Porque o segredo está aí, irmãos. Não é se nós estamos fazendo determinadas coisas, mas o segredo está em o que nós estamos nos tornando. Mais parecidos com Cristo. Amém? Então o mistério que estava oculto dentro todos os séculos e todas as gerações, que agora foi manifesto, foi revelado aos santos. Irmãos, parece algo tão comum, mas se nós tratarmos essas coisas como coisas comuns, nós não vamos desfrutar delas. A pior coisa que tem para um crente, irmãos, é ele banalizar as grandes verdades da palavra de Deus. As grandes verdades do reino de Deus. Porque quando a gente começa a banalizar, deixar comum, nós não desfrutamos mais. Eu me lembro, eu acho que a maioria dos homens, dos jovens vão se identificar comigo. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei o carro do meu pai. Irmãos, uau! Que experiência, irmãos. Coloquei o carro para fora, o braço para fora assim, ó. Só com uma mão, deita o banco, som alto. Não é assim? Quantos pode dizer, né? Era maravilhoso, irmãos.
a gente desfrutava daquilo. A gente desfrutava daquilo. Mas aí o tempo foi passando. E hoje a gente entra no carro, a gente liga, a gente desliga, a gente troca a marcha, a gente pisa no acelerador, no freio, na embreagem, e aquilo para nós ficou tão comum que a gente nem celebra mais. A gente não celebra mais. Por quê, irmãos? Porque virou comum. E muitas vezes com Deus nós deixamos de celebrar aquilo que Deus tem para nós, porque nós tratamos a nossa vida com Cristo como se fosse algo comum, e não é. Cristo em vós é a esperança da glória. É a esperança da glória, irmãos. Então pensa comigo, meu irmão, a ideia de Deus habitando no meu coração, no seu coração, de forma íntima, de forma pessoal, o quanto isso é surpreendente e maravilhoso. O Deus criador de todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra, Ele resolveu habitar dentro de mim, Ele resolveu habitar dentro de você. Irmãos, por favor, isso não pode ser comum para você. Isso não pode ser mais uma informação para você, não. O próprio Deus escolheu habitar dentro de você. E é interessante que você vai ver em Colossenses, aqui nessa palavra que nós lemos, ele diz assim, o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer o quê? Conhecer o quê? Bota lá para mim. Conhecer o quê? Conhecer o quê? As riquezas. As riquezas da glória. Que riqueza é essa, irmãos? Que riqueza é essa? Você está me entendendo? E muitas vezes nós vivemos num evangelho pobre, miserável. Estou falando espiritualmente, amém, irmãos? O evangelho pobre, o evangelho miserável. Irmãos, deixa eu te falar que você não é um mendigo espiritual. Você é filho. Amém. E filho tem herança. Amém? Você não é um mendigo espiritual. Às vezes nós vivemos um evangelho pobre, miserável, espiritualmente falando. Por quê? Porque a gente não tem consciência dessa riqueza. Dessa riqueza que Paulo diz à igreja de Colossos. Conhecer a riqueza deste mistério. E que riqueza é essa? Que riqueza é essa? Você tem consciência dessa riqueza? A riqueza é Cristo em vós. Olhe para o seu irmão e diz assim: Cristo em vós. Cristo em você. Essa é a riqueza desse mistério, irmãos, que foi oculto por gerações, mas hoje foi revelado para mim e para você. Mas muitas vezes nós andamos como se não soubéssemos disso. Vivemos como se não soubéssemos da riqueza que carregamos. Essa é a riqueza. Cristo em nós é Cristo através do seu Espírito habitando dentro de nós. Irmãos, por favor, deixa eu ser repetitivo aqui. Isso não pode ser uma informação comum para você. Você precisa entender que Ele habita dentro de você. Então, se Cristo habita em mim, se Cristo habita em você, diga comigo: Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. Então, se Cristo habita em você, algumas coisas precisam acontecer. Amém? Se Cristo habita em mim, se Cristo habita em você, algumas coisas precisam acontecer. A primeira coisa é que se Cristo habita em mim, a primeira coisa que precisa acontecer é gerar uma nova identidade em mim. Uma identidade de filho. Nós aprendemos aqui com o pastor Márcio a respeito do idem, no culto de fundamentos. Idem quer dizer, ele estava dando o exemplo da datilografia, né? Quando você ia fazer, foi longe, né? Da datilografia. Mas você vai preencher um formulário e aquela informação já está lá em cima, você coloca idem,
ao item acima. Porque idem tem a ver com isso, e quando idem tem a ver com o quê? Identidade. A sua identidade, a sua filiação. Então, se Cristo habita em mim, a primeira coisa que precisa mudar é a minha natureza. Como esses irmãos que hoje desceram as águas do batismo, a sua natureza precisa mudar, a sua identidade precisa mudar. Você agora é filho de Deus. Amém? Para quê? Por que precisa mudar minha identidade? Para que eu possa ter um propósito definido na vida. Mas tem gente que vive sem propósito. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo filho de Deus, não sabe qual é o seu propósito de vida, não sabe por que nasceu, não sabe para que o Senhor o chamou. Irmãos, todos nós viemos a este mundo com uma missão, amém? Todos nós viemos a este mundo com uma missão, com um propósito de vida. E você precisa descobrir, se Cristo está em mim, a minha identidade foi restaurada. E se a minha identidade foi restaurada, o meu propósito de vida foi revelado. O seu propósito de vida foi revelado, porque a partir do momento que eu descubro quem eu sou, eu vou entender o que eu preciso fazer. Então, se Cristo está em mim, precisa gerar uma nova identidade, para que eu tenha um propósito de vida definido, e viva esse propósito através de uma fonte de poder que habita em mim. Sabe o que é tremendo, irmãos? É que quando Jesus está em mim, Ele restaura a minha identidade, Ele me alinha ao seu propósito, mas Ele não me deixa órfão para que eu viva esse propósito. Existe uma fonte de poder que habita dentro de mim, que vai me capacitar a viver o propósito dEle. Você consegue entender isso? Ele não te deixa só, irmãos. Não existe uma fonte de poder dentro de você que te habilita, que te capacita a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Amém? Porque se não fosse assim, irmãos, nenhum de nós seríamos capazes, nenhum de nós teria condição de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Ele já fez, através de nós e em nós. Amém? Então, existe uma fonte de poder que habita em você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Você consegue entender o quão poderosa é essa fonte de poder que habita em você? Você consegue entender o quão poderosa é essa fonte de poder que habita em nós? O próprio Espírito de Deus. Então deixa eu te falar, irmãos, o mundo, ele não vai achar Cristo na Bíblia. O mundo, ele não vai achar Cristo em nenhum outro lugar que não seja através dos seus filhos. Romanos diz que há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Então, como a gente costuma dizer, o mundo não espera Jesus voltar. Quem espera Jesus voltar é a igreja. O mundo, ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por que a manifestação dos filhos de Deus? Porque os filhos de Deus são aqueles que foram restaurados na sua identidade. Os filhos de Deus são aqueles que cumprem o seu propósito de vida. E os filhos de Deus são aqueles que têm dentro deles uma fonte poderosa de poder, que é o próprio Espírito de Deus. Amém? Este é um mistério que não foi revelado durante séculos e séculos, mas agora foi revelado aos santos. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? É a esperança da glória. Então, irmãos, ter esperança não é simplesmente ser alguém otimista. Ter esperança é alguém que tem uma certeza.
Amém? Ter esperança é alguém que tem certeza que as coisas vão acontecer, que as coisas vão mudar, que o jogo vai virar. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. Amém? Não é ser otimista, não é ter pensamento positivo, não. Ter esperança é saber que dentro de mim existe uma fonte de poder gloriosa e através dessa fonte de poder Deus vai me dar graça para vencer tudo aquilo que eu preciso vencer. Você está me entendendo? Então essa é a esperança, é a certeza inabalável, irmãos. Inabalável. Mateus capítulo de número 7 diz assim, que o homem sensato é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir rio, pode vir torrente de água, pode vir tempestade e dar contra aquela casa, mas essa casa tem uma esperança inabalável. E ela não será derrubada, ela não ruirá, por quê? Porque ela está firmada numa esperança inabalável. Cristo em vós é a esperança da glória. Então não é, irmão, ter pensamento positivo que tudo vai dar certo, não, irmãos. É uma esperança inabalável. Cristo está comigo, e com Cristo eu sou a maioria, porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Irmãos, o diabo já foi derrotado, querido. Tem gente que fala do diabo já estremece de medo, irmãos. Meu Deus, só falta fazer o sinal da cruz sair em nome de Jesus. Não, irmãos, o diabo já foi derrotado na cruz. Cristo em vós é a esperança da glória. Maior é aquele que, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Então por que você está atemorizado? Por que você está intimidado? Vai para cima. Dentro de você existe um poder incalculável. Aleluia! Ministrei domingo passado aqui sobre o poder das palavras. Libere palavras, não, Cristo está em mim. Se Deus é comigo, irmãos, ninguém pode ser contra mim. Aleluia. Aleluia. Então a esperança é uma certeza inabalável. É uma expectativa confiante e firme. Amém, irmãos? Não seja um crente ioiô, irmãos. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima, aquele cara inconstante. Não, creia quem você é em Deus. Creia que tudo que Deus já fez por você, irmãos. Você crê que a obra na cruz foi completa? Você crê que a obra de Cristo foi completa? Você crê que a obra de Cristo foi completa? Então do que você tem medo? Então por que você está intimidado? Por que você deixa que o diabo muitas vezes te coloque na parede, te acuse, te intimide? A obra de Cristo foi completa, querido. Rasgada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus cravou na cruz todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. A obra de Cristo foi completa. Ele veio a este mundo, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, e antes de subir aos céus ele disse: eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Em vós. Não é no pastor,
Não é só no pastor, irmãos, não é só no Luiz Hermínio, é Cristo em vós, em você, em nome de Jesus. Então se levanta, irmãos, larga a chupeta, pega a espada e vamos para cima, amém? Então essa é a esperança de uma certeza inabalável, uma expectativa confiante e firme, fundamentada não nos nossos sentimentos, não em circunstâncias, mas fundamentada na fidelidade de Deus, irmãos. Amém? A nossa esperança, ela é firme, ela é constante, ela é inabalável. Por quê? Porque ela não está firmada naquilo que eu vejo, ela não está firmada nas circunstâncias, ela está firmada na fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Você está comigo? Amém. Cristo em vós é a esperança da glória. Então essa esperança é a certeza inabalável, expectativa confiante, firme, fundamentada na fidelidade de Deus, na obra consumada da cruz de Cristo e da sua ressurreição. A obra foi consumada, irmãos, a ponto de Jesus ter declarado isso: Pai, está consumado. Aqui eu entrego o meu Espírito. Está consumado, irmãos. Está feito. Está pronto. Está tudo pronto. Pastor, então por que eu não consigo desfrutar? Porque você não se posiciona. Porque você não se posiciona em Deus, não se posiciona na sua palavra. Não permite que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E quando Ele ministra, seja sensível para ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Amém? Então Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Só que é interessante, irmãos, que essa esperança, ela não está ligada somente a algo presente, mas também está ligada a algo futuro. Amém? Ela não está ligada somente a algo futuro, mas também está ligada em algo presente. Essa esperança da glória tem a ver com uma eternidade com Cristo, que hoje nós o vemos como espelho, mas um dia nós o veremos face a face, amém? É uma esperança futura, mas também uma esperança presente. Viva na terra, irmãos, um prelúdio daquilo que você vai viver na eternidade. Amém? Tem gente que está vivendo o inferno na terra, esperando viver o céu no céu. Não, irmãos, vive o céu na terra já. Viva essa esperança da glória agora, hoje, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Essa esperança, irmãos, não tem a ver somente com o futuro. Sim, um dia nós estaremos com Cristo na eternidade, com um corpo glorificado, um novo nome, reinando com Ele, aleluia! Vamos estar sim. Mas a esperança da glória também diz respeito ao nosso presente, ao seu presente, à sua vida hoje. Sim, é possível viver essa realidade hoje. Como pastor? Manifestando o caráter de Cristo, irmãos. Vivendo uma transformação contínua. Nós precisamos viver uma transformação contínua. Amém? Nós estamos, como diz Filipenses, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. Eu e você estamos em transformação contínua. Ele só começou com você, fica tranquilo. Ele está aperfeiçoando você, Ele está aperfeiçoando a sua vida, Ele está aperfeiçoando o seu casamento. Por quê? Irmãos,
porque o melhor fica para o final. Amém? O melhor vinho fica para o final. Então fique tranquilo. Ele está nos aperfeiçoando. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Então, como é que eu posso viver essa esperança hoje, pastor, na terra? É vivendo uma transformação contínua. É você desejando ser melhor a cada dia. É você desejando buscar a cada dia mais Deus. Aquele que é santo, se santifique-se ainda mais. Porque aquele que é sujo vai se sujar mais. Então essa esperança da glória, através do Espírito de Deus que habita em você, Ele te dá condições de você viver uma transformação dia após dia, irmãos. De crescer, de amadurecer, de crescer espiritualmente, de viver coisas novas em Deus. Eu sempre digo isso, irmãos, a coisa mais triste para mim é conversar com um crente que está há 20 anos na igreja, e tudo que ele tem para falar é que ele fumava e bebia e se converteu, e não fuma e não bebe mais. Glória a Deus por isso. Mas em 20 anos na igreja, a única experiência que ele tem para contar é isso. Será que Cristo morreu simplesmente para te tirar da bebida e do fumo? Ou Cristo morreu para viver uma vida com você, de habitar em você, de ser através de você, de te dar uma esperança de um futuro, de algo novo, de algo glorioso, de algo poderoso? Então, às vezes é muito triste você conversar com irmãos que estão já décadas na igreja, e estão vivendo com aquelas aguinhas nos artelhos, sabe? Se contenta com aquela aguinha na canela. Não, irmãos, existem águas mais profundas para nós mergulharmos. Eu sonho com uma igreja profunda em Deus. Amém, irmãos? Eu sonho com uma igreja que não vai precisar mais a gente falar de oferta. As pessoas no decorrer do culto já vai deixando oferta. Eu sonho com uma igreja que não precisa dizer assim, ó, levanta as suas mãos, abaixa as suas mãos, fecha o seu olho, abre o seu coração. Eu sonho com uma igreja, irmãos, que ao entrar por aquela porta ali, irmãos, nós vamos rasgar nossa vida, rasgar nosso coração diante de Deus e adorar com extravagância, e adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Foi para isso que Jesus morreu, para nós vivermos uma vida profunda. Então nós precisamos sim, se nós queremos viver essa esperança da glória na nossa vida, Cristo em vós, se Cristo está em mim, irmãos, eu preciso ter uma transformação contínua. Amém? Se Cristo está em você, você precisa ter uma transformação contínua. Como pastor? Através da santificação em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, Cristo em vós, a esperança da glória, é a nossa garantia que tudo vai ficar bem. Deveras haverá bom futuro para vós, diz o Senhor. Cristo em vós é a esperança da glória, é a garantia que você tem que tudo vai ficar bem. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, tudo vai ficar bem. Você crê nisso? Amém. Cristo em vós é a esperança da glória. Vai dar tudo certo, irmãos. Essa é a certeza que a gente precisa ter, porque essa é a nossa garantia. Porque em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso, não tudo o que eu quero. É diferente. Em Cristo você tem tudo o que você precisa, não tudo o que você quer. Irmão, se eu der tudo para Laura, ô guriazinha comedora de açúcar, puxou o pai. Se eu deixar, ela come doce o dia todo, irmãos. Eu sou pai dela, eu vou dar. E em Cristo é igual. Cristo
Em Cristo você vai ter tudo o que você precisa. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Em Cristo você vai ter tudo o que você precisa, mas não tudo o que você quer. Porque se Deus der o que você quer, você se mata. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, não é? Então eu te garanto, irmãos, em Cristo você vai ter tudo o que você precisa. Te garanto isso. Não tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa. Então, se eu creio, se eu tenho essa garantia, que eu vou ter em Cristo tudo o que eu preciso, então tudo vai ficar bem. Amém? Então tudo vai ficar bem. O problema é que, como crentes mimados, a gente quer tudo que a gente quer tudo que Deus quer, que Deus dê tudo que a gente quer. Aí, assim como a Laura faz birra, a gente faz também. Só que a Laura tem 7 anos, irmãos. Eu estava lá em Itajaí ontem, daí a Laura pegou o celular da Silvana, passou um áudio para mim e falou: papai, nós estamos indo numa loja tal, e o papai deixa a gente gastar o teu dinheirinho? Aí ela falou assim: tu deixa, porque se não deixar a gente vai comprar igual. Só que ela se ligou. Aí eu ouvi, mas em seguida ela já apagou. Ligeira. Aí ela mandou outra de novo, com a vozinha: papai, a gente está indo na loja, deixa a gente comprar umas coisinhas, um presentinho, não sei o que, não sei o que. Aí aquela vozinha de filha que você sabe, de filho que você sabe. Aí eu falei assim: não, filha, amém, filha, vai lá com a mamãe, compra um brinquedinho para você e tal. Aí ela: ah, você deixou só porque eu mudei minha voz? Falei: filha, eu deixei porque você entendeu que você fez errado, apagou o áudio e fez a coisa certa do jeito certo. Só que a Laura tem 7 anos, irmãos. E a gente pode até, de alguma forma, tolerar isso de irmãos que se converteram agora, de fazer birra com Deus. Mas a gente que está 10, 15, 20 anos na igreja, irmãos, ou a gente realmente vive uma transformação contínua, ou o que nós estamos fazendo aqui? Deus não te deve nada. O que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Ele já pagou um alto preço. Ele já consumou todas as coisas. Agora sou eu e você que precisamos ser fiéis, obedecer, porque se assim nós o fizermos, Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso penhor, irmãos. Ele é a nossa garantia. Amém? Então essa esperança da glória não tem a ver só com um dia estar com Ele na eternidade, não ter com Ele, estar lá na eternidade, não tem a ver com agora, com hoje. Uma vida, irmãos, gloriosa hoje. Porque eu te garanto que você, recebendo de Deus tudo o que você precisa, você vai viver uma vida gloriosa. Porque tem coisas que você acha que você não precisa, mas você precisa. E Deus vai te dar. E você vai celebrar com isso. E daquilo que Deus te deu, que você precisa, você vai fluir no seu ministério, no seu chamado. Amém? Você está comigo? Amém. Ele é a nossa garantia. Em Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Eu disse tudo que eu preciso, não tudo que eu quero. Amém? Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Tem ceia, né, amor? Eu sei, irmão. Estou acabando, tá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pensa comigo, um tesouro. Um tesouro. Esta é a riqueza que foi revelada. Um tesouro num vaso de barro, irmãos, amém? Você sabe o que é o tesouro? Tesouro não é algo que tem a ver, que se relaciona só com aquilo que é valioso. Tesouro é um conjunto de riqueza. Deus colocou dentro de você um conjunto de riqueza. Um tesouro. Amém? Um conjunto de riqueza. Ou seja, irmãos, o pacote é completo. É o mais top de linha. É um tesouro de riqueza que Deus colocou dentro de nós. E esse tesouro é que nos dá propósito, que nos dá o significado. Sem ele, irmãos, o vaso seria somente mais um objeto. Mas esse tesouro nos faz de nós um vaso de honra para o Senhor. Um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Tudo bem que o vaso, ele representa algo frágil. Sim ou não? É um tesouro dentro de um vaso de barro. O vaso, ele representa algo frágil. Assim como eu e você. Mas sabe por que nós somos vasos de barro? Para que a gente não se glorie. Porque esse tesouro que vai habitar dentro de mim, que habita dentro de você, Cristo em vós, a esperança da glória, vai te fazer grandes coisas para o Senhor. Você vai ser muito usado por Deus. Deus vai te usar para fazer muitas coisas, para tocar muitas pessoas. Mas esse vaso é de barro para que você não se glorie, para que você não roube a glória que é de Deus e não sua. Amém? Então esse barro representa essa fragilidade. Mas não porque Deus quer te diminuir você. Mas é para que a gente não se glorie mesmo, porque a glória sempre será do Senhor. Eu sempre costumo dizer que a glória é dele, mas a alegria de ser usado por Deus é nossa. Não é assim? Toda a honra, toda a glória é de Deus, mas a alegria de ser um instrumento nas mãos dele é nossa. Amém? Amém? Irmãos, para eu encerrar, você está entendendo que Cristo em você é a esperança de uma glória presente, de uma glória futura? Você não entendeu? Vou repetir. Você está entendendo que Cristo em você é a esperança, ou seja, a convicção de uma glória presente e de uma glória futura? Você está entendendo que dentro de você existe um conjunto de riqueza, um tesouro inestimável? Amém, irmãos? Eu não sei se a gente entende isso, sinceramente. Sabe por quê, irmãos? Porque se a igreja de Cristo entendesse isso, nós seríamos o povo mais sábio da terra. Se a igreja de Cristo entendesse isso, nós seríamos o povo mais próspero da terra. Se a igreja de Cristo entendesse isso de verdade, irmãos, meu Deus, quem pode parar um homem que entende quem ele é no Senhor, irmãos? Então o povo de Deus era para ser o povo mais próspero, mais sábio da terra. Por quê? Porque Cristo habita dentro deles. Meu Deus, irmãos, você entende isso? Então nós precisamos mudar essa realidade. Ei, você não é um pobre, miserável pecador. Diante de Deus você é. Mas Ele colocou dentro de você algo poderoso que te transiciona para outro lugar no Espírito. Amém? Humanamente eu sou um pobre, eu sou um miserável, eu sou um pecador, mas quando Ele veio habitar dentro de mim, quando Ele colocou dentro de mim um conjunto de riqueza, quando Ele disse para mim: filho, se eu estou em você, você tem uma esperança. Então Ele me transicionou no reino do Espírito para alguém, irmãos, que pode todas as coisas. Por quê? Porque Ele me fortalece.
Você está entendendo isso? Então, irmãos, para de se vitimizar. Para de reclamar da vida. Para de dizer ninguém me ama, ninguém me quer. Você tem dentro de você um conjunto de riqueza. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Você não é o coitadinho, irmãos. Diz lá, coitadinho é filho de rato que nasce pelado. Você não é um coitadinho, irmãos. Não, você é filho de Deus. Você é cordeiro com Cristo. E Ele habita em você. E Ele é a esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa garantia. Amém? Aleluia. E para a gente já emendar com a ceia aqui, eu queria que você abrisse comigo Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 a 8. Ah, meu Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Cristo. A beleza revelada. Cristo não é só um talismã para a sua vida, irmãos. Cristo não pode ser só um talismã para você. Cristo em vós é a esperança da glória. Tenha esperança futura, tenha uma esperança presente. A beleza revelada. João capítulo 15, versículos 5 a 8 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Sabe por quê? João está dizendo que aquele que permanece em mim pode orar ao Pai e pedir tudo o que quiser e será feito. Sabe por que ele diz isso? Porque quem está em Cristo, irmãos, pede umas coisas fora de propósito. Quem permanece em Cristo não pede mais coisa para o seu bel prazer. Quem está em Cristo não pensa só no seu umbigo, irmãos. Quem está em Cristo tem uma mente coletiva. Quem está em Cristo entende que Ele é tudo que Deus pode nos dar, que tudo que eu tenho é Ele, que tudo que nós precisamos está nele. Você está me entendendo? E a partir daí você vai viver coisas grandes e gloriosas do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se Cristo está em você, ouse sonhar. Se Cristo está em você, deseje ser grande, deseje ser influente. Não é pecado, irmãos, querer ser grande. Não é pecado querer ser influente, desde que Cristo esteja em vós. Porque se Cristo está em você, você tendo recurso, você vai ser provisão para quem não tem. Se Cristo está em você, você sendo influente, você vai ser voz para quem não tem voz. Mas então, se Cristo está em você, deseje crescer, irmãos. Deseje se desenvolver, deseje buscar algo novo, deseje crescer. Amém? Porque nós estamos numa transformação contínua. Não se contente, irmãos, com uma vida, com uma mesmice todos os dias. Deseje crescer, deseje viver algo novo. Deseje ter mais recurso, deseje aprender mais.
Faça cursos, estude. Deseje, irmão, ser desenvolvido pelo Senhor, ser aprimorado pelo Senhor, amém? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Deseje isso, irmãos, amém? Então, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você tem dado fruto para o Senhor? Ou tudo que você tem feito é trabalhar para você mesmo? Não, irmãos. Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo está esperando que os filhos se manifestem. Amém? O mundo está esperando que a glória de Deus se manifeste através dos seus filhos. Amém? Fique de pé comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Queria chamar os irmãos aqui que vão servir a ceia. A beleza revelada. Queria chamar os irmãos do louvor também, por favor. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode dar. E essa é uma manhã muito propícia, porque nós vamos ceiar, nós vamos relembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tudo aquilo que Jesus fez por nós, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com Ele. E quando Ele foi levantado do madeiro, Ele atraiu a muitos. Ele atraiu a minha vida, Ele atraiu a sua vida em nome de Jesus. Então nessa manhã eu queria te relembrar, porque a ceia, ela é para isso, para nós relembrarmos. E talvez essa realidade ela não seja tão fluente na sua vida, mas deixa eu te falar aqui. Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em você. É Jesus reinando em você, no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar a Deus enquanto os irmãos servem a ceia. E eu queria que aí onde você estivesse, você começasse a falar com Jesus. Comece a falar com Ele. Se for o caso, peça perdão. Fale: Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu não tenho consciência de que o Senhor habita em mim. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não me comporto como alguém que verdadeiramente carrega um tesouro inestimável, um conjunto de riquezas. Um conjunto de riquezas. Amém? Comece a orar onde você está. Esse nome é o nome de Jesus, meu bem. Pegue a ceia, amém? Esse nome é. Você abre juntos depois, tá? Maior que tudo Ele é. O nome desse nome é nome de Jesus. O nome desse nome é. O nome desse nome é. O nome de Jesus. Meu Deus. O nome desse nome é. Maior que tudo Ele é. O nome desse nome é o nome de A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível,
Inabalável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todos nós. A morte venceste. Ele venceu a morte. Ele rompeu o véu de alto a baixo. A tumba está vazia. A tumba está vazia. Céus e terra o adoram. E proclamam a sua glória. Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Como maravilhoso é, maior que tudo ele é. Como maravilhoso é o nome de Jesus. Sabe, irmãos? Nessa canção diz assim: és invencível. Você crê que Deus é invencível? Se um Deus invencível habita em mim, quem me torna? Se um Deus invencível habita em você, quem você se torna? Alguém invencível. Amém? Porque Ele é um tesouro num vaso de barro. Ele é um conjunto de riqueza inestimável. Então, se um Deus invencível habita em mim, eu me torno alguém invencível. Se um Deus que pode todas as coisas habita em mim, eu também posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Então entenda, querido, Cristo em vós, Cristo em vós é a esperança da glória. Por quê? Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a religiosidade, Ele venceu a enfermidade, Ele venceu todas as coisas. E se Ele venceu, Ele me dá condições de vencer também. E se Ele venceu, Ele te dá condições de vencer também. Amém. Amém. Aleluia. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Porque eu recebi do Senhor Também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste sangue, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém. Amém. Esse corpo foi partido não para que você vivesse uma vida meia boca. Esse corpo foi partido, foi moído naquela cruz, não para você ser um crente religioso. Não, esse corpo foi partido na cruz para você ser como Ele é, invencível, inabalável, em nome de Jesus. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Ele é o reino, tu és a glória, acima de todo nome está comigo. Vamos esse nome é. Amém. Levante o pão. Levante o pão. Comece a agradecer o Senhor. Levante o pão e abra sua boca e diga: Senhor, obrigado. Porque se tu estás em mim, eu tenho uma esperança. Senhor, obrigado, porque se o Senhor habita em mim, eu tenho uma garantia de uma glória futura e de uma glória presente. Senhor, obrigado, porque esse pão foi partido, esse corpo foi partido, para que eu pudesse ser como o Senhor, para que o Senhor pudesse habitar em mim e reinar através de mim. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse pão que simboliza aquele teu corpo naquela cruz, que foi moído, que foi rasgado naquela cruz, que foi esmagado naquela cruz. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua obra não foi incompleta. Muito obrigado porque a tua obra foi completa, Jesus. Porque o Senhor consumou todas as coisas a partir da sua morte e a partir da sua ressurreição. Obrigado porque o Senhor consumou na sua morte e na sua ressurreição a minha vitória. O Senhor consumou na sua morte e na sua ressurreição a minha vitória contra a morte, contra o pecado, contra a religiosidade, contra a morbidão. Senhor, não, eu não quero ser um crente morno, porque a tua palavra diz que o Senhor vomita os mornos. Antes você ser quente, antes você ser frio do que morno, porque o morno Deus vomita, diz a palavra, irmãos. Deus não te chamou para você ser um crente morno. Esse corpo não foi rasgado para você ser um crente morno. Esse corpo foi rasgado para você ser um crente do fogo. Amém. Do reteté. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo teu corpo que foi esmagado, e nós comemos do seu corpo, porque nós queremos estar em ti, que é a videira verdadeira. Amém. Porque somos os seus ramos e vamos dar fruto em nome de Jesus. Amém. Coma do pão em nome de Jesus. Levante o seu suco da uva. E se você tem motivos para agradecer, faça isso agora. Eu quero ouvir a oração da igreja. Vamos lá, abra sua boca. Não existe um som mais glorioso, irmãos, do que o som da igreja. Não existe um som mais glorioso, mais lindo do que o som da igreja. Aleluia, Jesus, obrigado. Obrigado porque esse sangue me reposicionou. Obrigado porque esse sangue
Ele me reposicionou, Ele me resgatou e me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus, obrigado por esse sangue. Obrigado, Senhor, e nós queremos beber, lembrando da tua morte, e também na esperança, na convicção que um dia o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. O Senhor vai buscar a sua igreja, a sua noiva, sem mancha, sem ruga e sem mácula. E eu faço parte dessa igreja, Jesus. Eu faço parte dessa noiva, desse corpo do Senhor, desse corpo místico do Senhor que é a tua igreja. Por isso, nessa manhã, nós bebemos desse cálice, lembrando, em memória do Senhor, lembrando, até que o Senhor venha. Amém? Beba do cálice em nome de Jesus. Então o que nós vamos dizer? És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de Amém. Amém. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor. Cristo em vós é a esperança da glória.